Olá, alunos do curso de graduação em Medicina da Universidade de Caxias do Sul. Aqui quem vos fala novamente é o professor Fabrício Fortuna e hoje o tema da nossa aula da disciplina de Medicina baseada em evidência é como medir as coisas. Eu enxergo essa nossa aula como sendo assim, a gente pavimentar o caminho para muitas das coisas que vão ser discutidas ao longo dessa disciplina. Foi assim que eu preparei essa aula. Então, ao longo dos próximos slides, assim, ela vai ser uma aula muito conceitual. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco mais, desdobrar um pouco mais esse tema que ele pode parecer complexo no início. E uma coisa que é comum, e na minha época de estudante de medicina não era diferente, é que às vezes ele assusta um pouco pela uma aparente complexidade matemática. Mas eu queria conclamar a vocês para que vocês procurem não se afastar desse tema, tá? Por mais que ele possa parecer um pouco íngreme agora, né? Que vocês continuem se esforçando e lendo, utilizando o livro-texto assim sugerido por mim e pela professora Evandréia para ajudar vocês, que é o Epidemiologia Clínica, Elementos Essenciais, do Robert Fletcher e da esposa dele, a Suzanne Fletcher. E que vocês fossem se aprofundando nesse tema. É um tema que você não vai aprender ele na primeira vez, não vai aprender na segunda. Sabe, é um aprendizado que vai levar anos até que vocês comecem a dominar um pouco mais esses conceitos. Então aqui eu vou introduzindo o tema e eu vou tentar fazer isso da forma mais coloquial possível, mais agradável possível, para tentar passar esses conceitos para vocês. De novo, esses conceitos, muitos deles vão ser aprofundados ao longo das discussões das aulas teóricas ao longo dessa disciplina, tá bem? Então vamos começar lembrando um pouquinho da história da medicina, né? Durante a Idade Média, a Idade Média foi para a Europa, assim, uma idade em que o conhecimento científico, tudo aquilo que os gregos tinham passado, as civilizações egípcias foi largado de lado, foi escondido, né? Era uma época de trevas e obscurantismo científico, muito parecida com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, em 2021, né? Na era da cloroquina aí. Então, nessa era pré-científica, assim, alguns médicos europeus tinham contato com médicos que praticavam a medicina lá no Oriente Médio e conseguiam, assim, através de teorias de suas cabeças, de ideias, oferecer tratamentos para os malefícios que afligiam a população, né? Então vocês estão vendo aqui no diapositivo, aqui, né, uma teoria de que a doença era o desequilíbrio dos humores no sangue e nada melhor para curar a doença, então, do que aliviar, retirar esse sangue que estava comprometido, né, para aliviar esses humores. Vocês estão vendo aqui a sangria, que foi muito utilizada nessa época aí como uma forma de tratamento para um grande número de males, né? Aqui no próximo diapositivo vocês vão ver então um paciente que sofria de dor de cabeça sendo trepanado, né, com instrumentos sem anestesia. Então eu imagino que não deve ter sido pequeno o sofrimento a que as pessoas tenham se submetido nessa era pré-conhecimento científico, né? Aí com o fim da Idade Média veio a era do Iluminismo e aí a humanidade começa a voltar a ser o centro de tudo e o conhecimento volta a ser valorizado, né? É o renascimento do homem, né? E aí então veio esse fantástico filósofo Francis Bacon, né, em inglês, que ele é o pai do método científico, né? Então não tem como mensurar o benefício que essa teoria dele do método científico trouxe para a humanidade de lá para cá. Hoje, praticamente tudo que a gente conhece, faz e que nos propiciou uma qualidade de vida muito melhor do que a viver naquela época em todos os sentidos, vem do desenvolvimento do conhecimento baseado nessa teoria, onde você pode ter uma ideia, certo? Mas essa teoria científica, ela tem que gerar hipóteses que têm que ser testáveis de alguma forma, né? E testar, isso pode confirmar a hipótese
ou não. Então você vai, a partir da hipótese, desenhar um experimento, uma observação que é sistemática, que é controlada, e a partir dos fatos observados aí, você vai pegar e vai ou confirmar a teoria, ou então reciclar hipóteses indo para uma nova teoria. Então não cabiam mais só uma prática, um desenvolvimento de conhecimento só baseado em ideias, se não tivesse uma comprovação dessas ideias através da experimentação controlada, né? E isso revolucionou toda a sociedade humana, né? De lá para cá, né? Por mais que possa parecer simples para a gente olhar isso, né? Vejam que hoje mesmo nós vivemos pessoas em altos escalões do governo que desconhecem esse modelo de aplicação de observação sistemática, chamado de método científico, aí que tem mais de 300 anos, né? Então, em última análise, senhores, essa frase do professor Robert Hare, que já morreu, "Science is measurement", né? A ciência é medir. Nós temos que medir as coisas, nós temos que observar as coisas e medi-las a fim de confirmar ou refutar as nossas hipóteses. E aí fica aí o grande ensinamento de que as ideias que não dão certo, experimentos que mostram que a nossa ideia está equivocada, eles são tão valiosos nessa escada de construção do conhecimento como aqueles que mostram que as nossas ideias estão certas. Certo? Então, porque nos indicam o caminho a ser seguido, né? Eles corrigem a nossa rota no desenvolvimento da nossa sociedade. Mas nós somos seres humanos, né? E como primatas imperfeitos que somos, nosso cérebro é cheio de vieses, né? A gente sempre quer ter razão, a gente quer que o nosso tratamento seja o melhor, nós somos apegados às novidades, a gente sempre tem um apego por tudo que está mudando, tudo que é novo nos fascina, a gente tem um apelo pelo mágico, isso para não tocar nos nossos piores vieses, né, que são aqueles de sempre nos querer favorecer financeiramente. Então o tratamento que vai nos dar mais dinheiro é aquele que é o melhor. Então, por isso, mesmo a experimentação científica ela é muito sujeita a vieses. E aí que vem a cabeça desse pessoal canadense, capitaneados por esse enorme desse médico, aí, o David Sackett, que infelizmente já faleceu. Então foi ele que criou esse termo de medicina baseada em evidência, porque ele sistematizou métodos que estavam surgindo na época e fórmulas matemáticas e análises estatísticas e matemáticas para tratamento dessas observações, o tratamento matemático dessas observações, justamente para tentar contrabalançar os nossos vieses internos, né? Então, o pesquisador, assim, ideal é aquele pesquisador que ele faz o trabalho, assim, 100%, ele não deixa com que os seus vieses contaminem o resultado, as suas preferências pessoais contaminem o resultado. Mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil de acontecer. Hoje nós temos aí a indústria farmacêutica patrocinando em grande escala a maior parte da pesquisa científica que é feita no campo da medicina, né? E existe um viés financeiro intrínseco importante, e da parte dos médicos, além do financeiro, tem muito de ego, né? Então, para isso que a gente estuda, que a gente tenta se aprimorar nesse campo de conhecimento que é a medicina baseada em evidência, para saber, dentro desses vieses todos, navegar e interpretar os dados de uma forma assim mais fidedigna possível, mais livre de contaminação possível, para poder aí selecionar os melhores tratamentos para os nossos pacientes fora dessa contaminação que está aí. Então o David Sackett ele trabalhava em Toronto e na época ele conta isso na história dele, né, no livro dele. Os americanos estavam querendo oferecer cirurgia de carótida para todo mundo que tinha tido AVC e que tivesse placa na carótida. E aí o governo canadense chegou para ele e disse, olha, você vai ter que resolver isso aí, vai ter que descobrir quem é que se beneficia dessa cirurgia, para quem que nós vamos pagar a cirurgia e quem que não vai fazer a cirurgia. E aí ele conduziu esse primeiro estudo da era da medicina baseada em evidência, que foi o NACET, né?
E aí ele e a equipe dele, então, com os recursos que tinham na época, a computação, o pessoal estava recém surgindo, né, criaram formulários para colocar ali, avaliar o fator de risco, que era o nível de obstrução da carótida vislumbrado no ultrassom, e depois quem tinha submetido à cirurgia, quem tinha tido AVC ou não tinha tido AVC. E isso foi um dos primeiros estudos, assim, com essa lógica toda dele, que é o ensaio clínico randomizado, né? Randomizava os pacientes para fazer cirurgia ou não fazer cirurgia e viam quem se beneficiava ou não. Então, isso é toda uma revisão histórica, assim, sumária, até para que vocês entendam assim, qual que é o contexto de estudar a medicina baseada em evidência e por que é importante a gente começar a se familiarizar com esse instrumento, na verdade, instrumento teórico que é muito importante para o exercício da medicina, né, desde então. Então, se Science Measurement, nós temos que medir as coisas de alguma forma, né? Então é o nome da aula, como medir as coisas. Quando o cientista, aqui não é só médico, né? Nós podemos ser físico, podemos ser biólogo, podemos ser químico, astrônomo, né? A gente vai medir, nós temos que quantificar os fenômenos que estamos observando. Então essas quantias, né? Esses fenômenos a gente chama na pesquisa de variáveis. Né? A variável pode ser peso, pressão arterial, o nível de LDL colesterol, o gênero, né, se masculino ou se é feminino, pode ser um tipo de alimentação, enfim, que você come, a quantidade de açúcar que come na dieta, a quantidade de sal, o quanto caminha por dia, qualquer fenômeno observável, mensurável, quando ele entra num tratamento científico, a gente passa a chamar ele de variável, né? E aí existem 3 tipos de variáveis. O primeiro tipo, tá, e o mais elementar de todos, são as variáveis categóricas. Quando nós dividimos os fenômenos em 2 ou mais categorias. Tá? Por exemplo, o senhor é gremista ou é colorado? Tá? Então vai lá a categoria lá, variável time que torce. Então eu vou botar lá gremista ou colorado. Gênero, outro tipo bem claro de variável, né? Se é masculino ou feminino, certo? Então esse tipo de variável ele não quantifica muito bem o fenômeno, né? É diferente, por exemplo, de eu pegar e ter uma variável onde é a altura em centímetros. E aí eu vou pegar e vou ter uma ampla gama de possibilidades de resultados. As variáveis categóricas são as mais simples que tem, elas costumam distribuir os pacientes em algumas categorias. Né? Mas tem coisas, não tem como dizer assim, quanto que o senhor é masculino, não. A gente ainda não funciona assim. Quanto que é gremista, né? Ela não te dá uma ideia de quantia, certo? Do outro lado, no outro espectro das variáveis, a gente tem as variáveis contínuas. Que, como eu falei, então, por exemplo, o exemplo é altura em centímetros. Então você pode, de 0 até 2,45 metros, 2,50 metros, você pode ter aí qualquer valor no meio, inclusive com casas decimais, e todos esses valores estão valendo. Então ela te dá uma ideia de quantia, de quantidade, né? Ela é mensurável. Essas são as variáveis contínuas. No meio termo entre as duas, a gente tem o tipo mais incomum de variáveis, que são as variáveis ordinais, que são categorias. Né? Por exemplo, a melhor maneira de pensar numa variável ordinal é imaginar num pódio, né? Um pódio aí de 6, 7 lugares. Então, por exemplo, tem uma escala que é muito utilizada para medir assim, o desfecho de acidente vascular encefálico, que é a escala de Rankin modificada. E ela tem lá 8 categorias, 7 categorias. Ela vai de 1 até 7. E aí você não pode cair na categoria 6,25. Ou você está na 6 ou você está na 7. Então, apesar de ela ter um substrato numérico embutido aí, ela não é nem categórica, porque ela tem um grande número
E esses níveis, eles são claramente assim, tem o menor, tem o maior. Isso não acontece numa variável categórica, não tem como eu ser menor sendo gremista do que o colorado, que é maior. Enquanto que nas escalas ordinais, a escala de dor também é um tipo de variável ordinal, né? Existe sim o maior e o menor. Mas ela não é contínua exatamente, você não tem valores no meio termo, não existe nenhum ganho e nenhuma lógica em medir valores no meio termo das variáveis ordinais. Então elas ficam bem no meio do caminho entre as variáveis categóricas e as contínuas, e são o menor, o tipo mais incomum hoje de variável utilizada em pesquisa clínica. Mas por que é importante saber o tipo de variável que é? É porque dependendo da forma como você vai medir o fenômeno, então todo fenômeno tem uma forma de ser medido, e isso às vezes é intercambiável, tá, pessoal? Um pesquisador ele pode pegar e se propor, por exemplo, a medir a pressão arterial de todos os pacientes, é uma variável contínua, pressão arterial sistólica, mas aí quando ele for analisar os dados, ele vê que uma forma interessante de pegar e analisar os dados é dividir os pacientes entre hipertensos e normotensos. Então eu pego uma variável que é contínua, eu defino um ponto de corte, e aí eu transformo ela numa categórica. Da pressão arterial sistólica, que é contínua, eu transformo em normotensos versus hipertensos, que é uma variável categórica. Tá? Então a gente tem como poder fazer esse jogo também para poder avaliar os dados. E dependendo do tipo de variável que você tem, isso vai levar a diferentes tratamentos matemáticos, que são a sequência do que nós vamos conversar agora, para definir o valor, qual é a certeza que você tem daquelas observações que está fazendo durante a análise dos seus dados do trabalho. Tá? Então isso é um ponto muito incomum, assim, os tipos de variáveis que nós lidamos nas observações científicas. Bom, dito isso, sempre que você puder medir algo de forma contínua é a melhor forma, tá? Porque daí numericamente vai ficar muito melhor de ter certeza de distribuições, diferenças ou similaridades entre as observações, certo? E associações que possam vir a existir entre fatores de risco e desfecho, certo? E dentre as variáveis contínuas, o que a gente gostaria que acontecesse é que na nossa amostra essas variáveis sempre tivessem essa distribuição que vocês estão vendo aqui, que é a distribuição normal, tá? Também chamada distribuição de Bell, porque a forma da curva ela lembra um sino com a boca para baixo, certo? Então o que vocês estão enxergando nessa curva, tá? Quando eu tenho um número suficientemente grande de observações, então digamos que eu queira medir nível de colesterol LDL, né? Colesterol ruim. Então eu vou fazer uma pesquisa e eu vou decidir medir esse colesterol em só 10 pessoas. Então, uma amostra de 10 pessoas com colesterol, eu dificilmente vou ter uma curva como essa que vocês estão vendo aqui. Provavelmente eu vou ter aí uns 3 ou 4 com um nível mais médio, vou ter 1 ou 2 para cá, 1 ou 2 para cá, mas eu não vou ter essa distribuição onde a gente tem assim, com grandes números de observações, 1.000, 1.500, 2.000 indivíduos, aí sim a gente vai ter uma média, certo? Onde a maioria das observações vão estar nessa média, e essa média vai dividir 50% para mais e 50% para menos da média. E a gente tem uma medida, então, de tendência central, que é a média, e a gente tem a medida de dispersão, que é o desvio padrão. Um desvio padrão para cada lado, mais ou menos 35% para um lado e para o outro, dá mais ou menos 70% da amostra dos valores vão ser encontrados ao redor da média em até um desvio padrão. Quando eu vou mais um desvio padrão para o lado, então aí eu vou jogar mais aqui uns 26, 27% da amostra que vão estar compreendidos. Então junto aqui os 70%, mais os 20%, eu vou ter aí basicamente assim 95%, somando tudo aqui, da amostra vai estar compreendido
entre média e 2 desvios padrões. E aí lá nas pontas eu vou ter aqueles valores muito diferentes da média, ou muito inferiores ou muito superiores. E essa mais ou menos. Claro que as curvas normais elas não precisam ser perfeitas, e essa curva aqui, na verdade, dificilmente ela existe, né? Mas curvas que se aproximem matematicamente desse resultado são assim ditas normais, e existem testes estatísticos, matemáticos, né? O computador hoje, o processamento o processador do computador, ele faz isso para a gente, ele joga a distribuição dos valores observados numa curva e ele aplica testes matemáticos para saber se aquela curva ela preenche critérios de distribuição normal suficientemente ou não, né? Onde a gente vai ter uma distribuição que é anormal. Então, idealmente, se você selecionou bem a sua amostra para ser representativa de uma população que você quer estudar, então aí a distribuição das suas variáveis contínuas ela vai sim se aproximar da normalidade. O problema é que fazer pesquisa é caro, tá, pessoal? É caro, é trabalhoso. Em países como o nosso, então, onde isso não é valorizado, é muito difícil se conseguir dinheiro, né, para fazer pesquisa. E às vezes a gente tem que se virar com amostras que são não as ideais, né? Eu diria que isso é frequente, mas são aquelas que a gente consegue pesquisar para ter uma ideia, para dar uma explorada em alguma teoria para cá, alguma teoria para lá. Então, às vezes, a gente sim vai ter que pegar e ter variáveis contínuas que não vão ter distribuição normal, demonstrando que o número de observações que nós conseguimos realizar são insuficientes. Isso significa que a gente precisa jogar os dados fora? Não, mas o tratamento estatístico que nós vamos dar é outro, e a confiança no resultado das conclusões, obviamente que vai ser menor se os nossos dados não tiverem essa distribuição, os dados contínuos. Tá? Então, quando a gente está olhando, assim, pesquisando coisas, né, vamos continuar na linha aqui do raciocínio do nosso nível de colesterol. Então, eu vou pegar e vou medir nível de colesterol e eu vou ver se os pacientes que têm infarto, que tiveram infarto, têm médias de colesterol diferentes daqueles que não tiveram infarto. Então eu medi o nível de colesterol na minha amostra lá. Vamos falar aqui que eu fiz isso em 5.000 pessoas, e em adultos. E aí eu depois acompanhei eles durante uns 10 anos, eu vi quem infartou e quem que não infartou. E aí depois eu fui ver lá, separei então uma variável categórica, quem infartou e quem não infartou. Então aí eu tenho 2 grupos. E aí eu vou olhar a distribuição das curvas do nível de colesterol nesses 2 grupos. E é isso que a estatística inferencial vai fazer. Tá? Então, a estatística ela vai se dividir, acho que até o professor Celício já deve ter ensinado isso para vocês numa disciplina anterior. Mas, de novo, para retomar, né, para a gente sempre ter certeza de que todo mundo tá entendendo e está vindo no mesmo ritmo, a estatística ela vai se dividir em 2 grandes ramos, né? A estatística descritiva é aquela dos gráficos, das médias, de mostrar as frequências, os percentuais, os números. Essa é aquela que quem está acostumado a ler jornal, a olhar dado de bolsa de valores, está sabendo, são os números expostos, certo? Eu estou colocando para vocês de uma forma elegante, de uma forma gráfica bonita, né, sumarizando adequadamente os números. Então isso é estatística descritiva. Mas o que nós estamos falando aqui é estatística inferencial. Tá? Então o que é estatística inferencial? São os tratamentos matemáticos para me dizer exatamente qual que é o grau de confiança que eu tenho, que as diferenças que eu estou observando na minhas pesquisas, no meu tamanho, na minha amostra, elas refletem diferenças que estão na população. Porque a gente não estuda a população, a gente estuda uma amostra sempre da população. Não tem como olhar 220 milhões de brasileiros e medir tudo nessas pessoas. Não, o censo também não faz isso. O censo vai pegar e vai tirar uma amostra da população para ter uma ideia, e assim é com a pesquisa também, né? Nós vamos pegar e vamos tirar uma amostra da população para ter uma ideia. E aí que tá, dependendo do nosso tamanho amostral, se ele for insuficiente, nós corremos um grande risco de ter
às vezes, aleatoriamente, né? Esse que é o termo que eu estava procurando. Existe uma aleatoriedade intrínseca em qualquer observação, né? Se eu pegar, que nem minhas férias agora que eu tirei, né? Santa Catarina é maravilhosa no verão, e aí eu vou lá, tirei uma semana, foram 6 dias, só choveu e estava frio. Aí se eu achar que essa amostra de 6 dias reflete adequadamente o que é Santa Catarina no verão, eu vou categoricamente afirmar que não adianta ir para Santa Catarina no verão, que sempre chove. O que obviamente é uma conclusão errada. Então esse que é o grande perigo da pesquisa, é você se deparar com uma aleatoriedade, e a aleatoriedade faz parte da biologia, e tirar conclusões erradas sem olhar, né, o nível de certeza que você tem, certo? Então a gente vai distribuir, então aqui a gente poderia dizer aqui que por exemplo, aqui seria a população que não infartou, e aqui está a média do colesterol deles, e aqui está a população que infartou, e aqui está a média do colesterol dele. E aí, será que na minha amostra eu vou ter certeza que essas populações são diferentes? Será que as médias elas obedecem critérios de diferença? Certo? Então, quando a gente assume que a diferença existe e ela não existe, a gente chama isso de erro tipo alfa. E quando a gente assume que a diferença não existe e ela existe, a gente chama isso de erro tipo beta. É daí que vem o alfa, que vocês veem frequentemente descritos e comentados nos estudos, que o alfa tem que ser menor do que 0,05. 0,05 é 5%. Então, quando eu volto lá na curva normal, é exatamente isso, tá? Para mim dizer que curvas são diferentes, que distribuições são diferentes, as pontinhas delas só podem encostar aqui, ó. Ou nesse 2,5% para cá, ou nesse 2,5% para cá. O meio delas não pode se encostar como está acontecendo aqui. Tá? Isso aqui são, obviamente, populações que não são estatisticamente diferentes, não. Tá? Elas têm que estar bem separadas as curvas, e aí eu tenho uma certeza de 95% de que existe uma diferença entre os grupos que é clinicamente, matematicamente relevante. Desculpa, não é clinicamente, é matematicamente relevante. Tá? E esse 95% de certeza é uma convenção. Né? Quando se começou a pensar, tá bom, mas qual é que é o nível de certeza que a gente vai querer ter para dizer que os valores entre um grupo e outro são diferentes, com certeza? 95% de certeza. Tá, mas por que um nível de certeza tão alto? Não poderia ser 60% de certeza? Não poderia ser 70% de certeza? Bom, mas aí nós ia tratar tratamento em medicina que nem se trata pesquisa eleitoral. Né? Aquela faixa de erro absurda lá, diz que vai ganhar A e ganha B. E tratamentos são caros, tem efeitos colaterais, uma série de coisas. Então, na medicina, a gente tem que ter um nível de certeza muito alto. O nosso nível de exigência para dizer que as coisas funcionam, são diferentes, que um dado elemento é um fator de risco para uma doença, ela tem que ser muito grande, certo? Muito mais do que muitos outros níveis de confiança, de certeza que a gente utiliza no nosso dia a dia para a tomada de decisão na medicina. E os físicos, eles utilizam eles exigem níveis de certeza maior que isso, né? Para eles dizerem que uma partícula realmente existe, eles querem ter 99,5% de certeza, né? Então, existem campos de ciência aí que são mais exigentes do que nós, né? Muitos dos testes matemáticos, a maioria deles que nós utilizamos aqui para fazer essas avaliações matemáticas da estatística inferencial, eles foram criados não por médicos, mas por outros matemáticos que estavam envolvidos, como por exemplo no controle de qualidade de uma cervejaria, né, ou biólogos, né, envolvidos com a questão de agricultura. Então nós importamos isso, já estava tudo criado lá. O Pearson não era médico, né? Então nós importamos essas fórmulas deles e começamos a aplicar nas nossas observações. Os médicos, na verdade, na história dessa estatística inferencial, foram as últimas pessoas a absorver isso. Já tinha sido absorvida a saúde como um todo, porque vinha de todo aquele viés, né? O viés que o médico sabe tudo,
o médico, se ele diz é lei. Os leigos, eles ainda acreditam que somos assim, mas nós temos que ter, nós médicos do século XXI, temos que ter essa lição de humildade, de conseguir bater continência, de se dobrar à matemática e aos preceitos da ciência, para que ela nos proteja dos nossos próprios vieses. Então, a importância de saber que tipo de variável você está lidando e a que distribuição ela tem, se ela for contínua, está aqui, né? As variáveis categóricas, claro que não são só esses os testes estatísticos, existe um número enorme de fórmulas matemáticas e tratamentos estatísticos, mas os robustos mesmo, aqueles que são os clássicos, são os melhores, sabe? É que nem livro, né? Livro clássico é o melhor e teste estatístico não é diferente. As novidades nem sempre conseguem, são cheias de rococó, mas não conseguem bater aquilo que é o clássico. Então, variáveis categóricas geralmente são analisadas através desse teste aqui, que é o Q² de Pearson. Tá? Para elas não tem distribuição normal no normal. Enquanto que as variáveis contínuas, quando elas têm distribuição normal, para a gente comparar média, a gente usa o teste T-Student. E quando a distribuição não é normal, a gente não chama de distribuição anormal, né? Não existe distribuição anormal. É uma distribuição não normal. Então aí a gente usa o teste Udman-Whitney. E quando a gente quer correlacionar variáveis numa linha contínua, então a gente tem o coeficiente de correlação de Pearson para a distribuição normal e o teste de Spearman de Hanks, né, de soma dos postos, quando a distribuição é não normal, só para dar uma ideia de como é importante a gente saber que tipo de variável a gente vai medir. E todo esse planejamento de que variável vai ser, de que tipo de teste, ele é feito antes de coletar os dados, tá, pessoal? Não é depois, não. Isso tudo tem que estar bem planejadinho, já bem determinado. Você não vai fazendo tudo a moda miguelão, corrigindo depois na boa pesquisa, certo? Então até aqui eu espero que eu tenha dado uma boa perspectiva para vocês do que é medicina baseada em evidência e essa noção assim dos princípios básicos de mensuração. E agora eu vou colocar para vocês alguns conceitos sobre tipos de medidas de associações que nós fazemos e que são importantes para que depois, quando a gente for avaliar o grande foco aqui da disciplina, que é os desenhos dos estudos, suas vantagens e desvantagens, vocês estejam familiarizados com esses termos, tá? E que podem ser um pouco chatinhos. Então, obviamente, vocês vão ter que revisar isso depois no livro-texto para ficar. Mas vamos lá. Vamos começar pelas medidas de frequência, tá? A gente vai utilizar duas medidas de frequência para medir o impacto da doença na sociedade e de uma determinada doença qualquer. Pode ser câncer de pulmão, pode ser artrite reumatoide, pode ser Covid. E essas medidas elas são complementares, tá? São elas a prevalência e a incidência. É muito importante você estar familiarizado com esses conceitos. E aqui eu acho que dá para sumarizar bem, tá? Então, aqui vocês estão vendo nesse diapositivo aqui uma linha do tempo. Nós temos aqui 10 anos, certo? E aí nós estamos medindo um tipo de câncer. Vou botar aqui que seja câncer de pulmão, tá? A prevalência é o número de casos na população total. Então a prevalência, para vocês guardarem, ela é um retrato num ponto específico no tempo. Estudos de prevalência, eles não vão me dizer nada que tenha a ver com o tempo passando, ao longo do tempo. Não, eu vou pegar, vou dizer, olha, hoje, amanhã eu vou fazer um estudo em Caxias e eu vou querer dizer quantas pessoas têm câncer de pulmão hoje em Caxias. Aí eu vou ligar, vou passar no hospital A, no hospital B, no hospital C, vou dar um jeito de achar na comunidade. Eu vou traçar então esse ponto no tempo, eu vou fazer um retrato de janeiro de 2021. Eu vou dizer, ó, em janeiro de 2021 em Caxias tinha tanto. Aquele paciente que tinha câncer de pulmão que já morreu, eu não vou pegar. Aquele desenvolveu câncer depois, eu não vou pegar. Aquele, né? Eu vou pegar aqueles que estão vivos com câncer. Certo? E vou comparar com quem está vivo, quem não tem câncer.
e eu vou ter, ok, a população total, e eu vou ter uma ideia de prevalência. A prevalência de câncer de pulmão em Caxias é de, sei lá, 2% ou 1% da população tem câncer de pulmão, ou 0,5%, enfim, certo? Então isso nos dá uma ideia do impacto da doença em um determinado ponto no tempo. A incidência, ela dá uma ideia de como é que a doença ela vem vindo ao longo do tempo, certo? Então, quando eu começo um estudo de incidência, que são os mais relevantes, né? Eu vou pegar, vou definir, eu vou acompanhar 10 anos em Caxias do Sul, eu não vou só ficar lá em janeiro, não. Eu vou vir em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 10 anos, ou em todos os meses, vou ver todo mundo que desenvolveu câncer de pulmão. Não vou incluir os que tinham câncer de pulmão. Então, esse aqui, por exemplo, estaria fora porque ele já tinha, certo? Eu vou pegar e acompanhar todo mundo e vou pegar os casos incidentes, aqueles que apareceram ao longo desse período. Alguns vão morrer, outros vão ficar vivos com câncer, alguns não vão ter câncer. E aí eu vou definir, então, qual que é o número de casos novos, casos incidentes, e o denominador é a população em risco dentro de um dado tempo. Então, a prevalência é um corte transversal e incidência são casos novos ao longo de um intervalo de tempo. Isso é muito. Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês as diferenças. De novo, nenhuma é melhor que a outra. A incidência, na verdade, ela tem maior valor assim para estudos que realmente meçam risco, enfim, mas elas são dados complementares. Uma é complementar à outra. Então, aqui vocês estão vendo aqui o estudo primeiro que relatou assim o outbreak do Covid na China, né? E aqui vocês estão vendo então um clássico estudo de incidência, certo? Aqui então vocês estão vendo a linha do tempo embaixo, em dias, tá? E aqui no dia 7 de dezembro então de 2019, desgraçado desse ano, começa a aparecer então os casos lá, né? Alguns linkados ao mercado e outros não ligados diretamente ao mercado, e aí você está vendo aqui, tem dias que o número de casos é muito grande, casos incidentes, e aí dá um pico de incidência, e depois ela vai caindo de novo ao longo do tempo, conforme eles conseguem controlar aquele pequeno surto inicial lá. Obviamente todos nós agora, retrospectivamente, sabemos o que isso aqui causou em 2020, né? E aqui vocês têm o Isaac, né, que é um estudo que avaliou prevalência através de questionário de vídeo, questionário preenchido no papel, e colocou essa prevalência de doenças alérgicas na infância. Então aqui você tem, nessa forma de colocar aqui uma categorizada, né, da prevalência, aqui são 4 categorias, né, e aí você consegue olhar no mapa mundial e ter uma ideia de como que se distribui a prevalência num ponto, no tempo, né? Eles vão ficar acompanhando os casos. Eles viram, não, aplica o questionário nas escolas, foi o maior estudo de prevalência já feito em toda a história da humanidade, né? Aplica os questionários nas escolas em todos os países do mundo e vão comparar qual que é a prevalência da asma. Esse conhecimento conseguiu gerar muitas hipóteses a respeito da gênese, da fisiopatologia da gênese das doenças alérgicas da infância, né? Pelo predomínio na cidade, em comparação com o campo e região, enfim, se conseguiu ter uma ideia de como é que isso estava acontecendo, e poluição também, né? Então isso é um clássico estudo de prevalência. Então quais são as diferenças entre incidência e prevalência para finalizar? Incidência, novos casos que ocorrem em grupo livre de doença, enquanto que prevalência são todos os casos em um ponto no tempo. Tá? Denominador, todas as pessoas suscetíveis que não têm a doença. Prevalência, o denominador são todas as pessoas examinadas, incluindo casos e não casos. O tempo e a duração do período de observação podem ser dias ou anos ou meses, enfim. Depende do fenômeno que você está observando, e aí está um aspecto importante, né? Estudos de incidência têm que ter tempos adequados para medir aquela doença, né? Não adianta eu querer pegar uma doença como câncer de pulmão e tentar fazer um estudo de 30 dias para ver a incidência.
que não vou ver nada, né? Porque demora anos para ficar aparecendo câncer de pulmão. Então, eu tenho que ter uma escala de tempo que seja compatível com o fenômeno que eu estou medindo. Enquanto que prevalência, obviamente, é um único ponto no tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, enfim. E como no Isaac, assim, não precisa ser sempre no mesmo dia, né? Você dá um questionário, aplica o questionário na escola naquele ponto, mas não precisa todas as escolas aplicarem ao mesmo tempo. Mas também não pode ser uma aplicar num ano e o outro aplicar 10 anos depois. Porque aí o mundo anda, a vida anda e as coisas se perdem, né? E então o clássico estudo de incidência é estudo de coorte, enquanto que o estudo de prevalência é um estudo muito mais barato, muito mais fácil de fazer, que é o estudo transversal. Certo? Transversal justamente por causa desse caráter aqui de transversalidade ao longo do tempo. Por isso que ele ganha esse nome. Então, das medidas de incidência e prevalência, medidas de frequência, nós vamos para as medidas de associação e de efeito. Tá? Então, aí nós já vamos entrar num outro capítulo que vocês vão ver lá, que na verdade são 2 capítulos do livro-texto, que são risco, né? Um capítulo do aspectos básicos de risco e o outro capítulo de aspectos mais avançados da avaliação de risco. Tá? E existem diferentes formas, não são só essas aqui, tem mais, mas essas são as principais que são utilizadas, são os conceitos que eu preciso passar para você, para a gente pegar e avaliar risco. Então, um aspecto importante assim, da pesquisa médica é definir fatores de risco para uma determinada condição. Tá? Então, seguindo o exemplo, continuando com o exemplo, o LDL colesterol, por exemplo, como risco para infarto coagudo do miocárdio. O consumo de sódio, excessivo de sódio, como risco para hipertensão arterial sistêmica. A fibrilação atrial como fator de risco para doença cerebrovascular. O tabagismo como fator de risco para câncer de pulmão. Então a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente entenda o que causa a doença e a partir daí desenvolva estratégias para prevenir a doença, atacando o fator de risco, através de campanhas educacionais, modificando o comportamento e eventualmente, né, quando o fator não é unicamente o comportamento, então criando estratégias farmacológicas ou não farmacológicas para controle desse fator de risco. Então a gente começa então medindo a incidência, que é o risco absoluto, né? Qualquer incidência de uma doença é um grupo livre dela, vão ser a proporção de casos novos divididos pelos suscetíveis, como vimos anteriormente. E aí vem a expressão de risco de longe mais utilizada, que é o risco relativo. Tá? Então, a incidência de infarto vai ser, sei lá, 5% na população adulta em Caxias do Sul. Aí o risco relativo, eu vou dividir daí. Mas quem tem colesterol alto e quem não tem? Certo? Ou quem tem, enfim. Qual que é a magnitude dessa associação? Aí eu vou dividir, então, a incidência nos expostos pela incidência nos não expostos e eu vou ter uma ideia de quanto que os expostos estão mais ameaçados ou então, se for um fator protetor, ao invés de fator de risco for um fator protetor, quanto que os expostos estão menos ameaçados. Por exemplo, eu posso avaliar o consumo de frutas e como fator protetor para diabetes. E aí eu vou ter um fator protetor. Mas eu posso também explorar tabagismo como fator de risco para câncer e aí provavelmente eu vou ter uma incidência maior nos expostos que nos não expostos. Tá? Às vezes a gente nunca sabe como que um determinado variável vai se comportar, se vai ser risco ou vai ser protetor. E aí então isso faz parte do planejamento. Não se fazem estudos para avaliar uma variável, só fator de risco. Normalmente se avaliam através de estudos de coorte e você avalia uma grande quantidade de variáveis para explorar, e inclusive é comum hoje que o sangue seja coletado dos participantes dos estudos e seja guardado lá em geladeira, congelado, para que daqui a 30 anos, quando surgir uma outra pergunta lá no DNA que tu queira saber, tu vai lá, pega o sangue deles e responde a pergunta sem ter que fazer o estudo todo de novo.
Uma forma menos comum de expressar risco é o risco atribuível. Qualquer incidência atribuível à exposição, né? Que daí é uma operação de diferença aqui, né? A incidência nos expostos menos a incidência nos não expostos vai me dar uma ideia do quanto desse risco é atribuível àquele fator de risco. E se daí eu multiplicar esse risco atribuível pelo número de habitantes em risco, né, a população total, eu vou saber qual que é a incidência da doença que está associada à prevalência de um fator de risco. Então, se eu sei o risco atribuível, eu vou na população gaúcha, eu vou ter uma ideia adulta de 40 até 80 anos, 40 anos para cima, e eu vou ter uma ideia de quantos por cento dessa população vai ter a doença por causa do fator de risco que eu estou mensurando. Tá? Então isso é interessante, o risco atribuível na população, para a tomada de decisão em termos de saúde pública. Né? É aí que eu acho que essas formas de expressar risco, elas podem dar uma dimensão maior de qual que é o mais importante para fazer em termos de saúde pública. E quando a gente usa estudos transversais, né, com expostos e não expostos, esses estudos são chamados de estudos de caso controle. Então eu não tenho dado de incidência, eu não acompanhei ao longo do tempo. O meu número de expostos e não expostos, ele é totalmente arbitrário, fui eu que defini isso. Então a pergunta é a mesma, porém a fórmula matemática é diferente e o nível de certeza é a mesma, e a gente não usa mais, então, quando os estudos são transversais, não é correto você se referir a esse dado como risco relativo, mas sim como odds ratio. Não tem uma tradução adequada para esse termo em inglês odds. Tá? Tem gente que chama de razão de chances ou razão de probabilidades. Eu não creio que seja uma tradução correta o odds, então eu mantenho da mesma forma, é a razão de odds, ou odds ratio, é a forma de expressar. Ele é um correlato do risco relativo quando você está lidando com estudos de caso controle. Vamos agora olhar um exemplo então de como é que a gente calcula isso, como é que a gente olha isso. Na verdade, calcular não, tá, pessoal? De novo, é o conceito que eu quero. Não quero que vocês decorem fórmula. Eu também não decoro essas fórmulas, obviamente. Tá? Hoje em dia existem calculadoras que calculam isso pra gente, mas tem que saber de onde que vem esses termos que são colocados nos estudos, né, para que a gente aprecie isso. Então, trouxe para vocês aqui um estudo de 1967, o primeiro estudo, aquele que definiu que sim, o colesterol era fator de risco para doença arterial coronariana e infarto agudo do miocárdio. O Framingham Heart Study, eles avaliaram tiraram uma amostra de uma cidade inteira lá nos Estados Unidos, na década de 50, para olhar, porque tinha muita gente morrendo de infarto lá. E aí eles mediram o colesterol, né? Nem dava para dividir o que era LDL, HDL, só veio depois, bem depois. Mas era o colesterol total, né? Então aqui vocês têm bem bonitinho, né? Homens de 40 a 59 anos, 1.333. 96 deles tiveram infarto ou angina, né? Aí eles calcularam a incidência para cada 1.000, né? Que é uma forma comum de você falar de incidência e prevalência ou taxas, né? É você transformar aquilo em incidência por 1.000, tá? Isso é muito comum em medidas de frequência. 811 não tinham nenhum problema, tá? Não tinham nem hipertensão, nem hipercolesterolemia, nem hipertrofia ventricular esquerda no eletrocardiograma, tá? E então aí, para esses que não tinham doença nenhuma, 29 infartaram ao longo de 5 anos, se não me engano. 4 anos, na verdade. Tá? Enquanto quem tinha colesterol elevado eram 207, e desses 25. Notem, então, aqui nós tiramos incidência nos expostos, 25 de 207. E a incidência dos não expostos, 29,811. Numa conta rápida aqui, dá basicamente 4 vezes mais a incidência nos expostos do que nos não expostos, né? E aí a gente vai calcular então, né? Incidência nos expostos 25 e 207, não expostos 29 e 811, o risco relativo dá isso aí, 3,37. O que é isso? Uma pessoa com dislipidemia, nos dados no estudo Framingham,
tinha 3,37 vezes, né, 337% mais risco de infartar, probabilidade de infartar, do que quem não tinha. Então isso dá uma ideia, esse número, quando ele é acima de 1, ele é fator de risco, e quando ele é menor do que 1, ele é fator protetor, sendo que o 1 ele bate na risca, na trave. Ah, mas a estatística inferencial, aquela que o senhor falou, do intervalo de confiança de 95%, hoje, naquela época no Framingham não se fazia isso, mas hoje esse número desse risco relativo, ele vai vir lá com uma estimativa do intervalo de confiança de 95%. E se esse intervalo de confiança ele bater no 1, então é sinal de que você não pode ter certeza do que você está dizendo. Tá? Tem que estar longe do 1. Então o risco relativo 1 é a ausência de efeito. Menor que 1, protetor; maior que 1, malefício, fator de risco. Tá? O risco atribuível é 0,085, que é 8,5%. E a gente assumindo uma população de 300 mil homens e mulheres adultos em Caxias do Sul aí, acima de 40 anos, né? Inventei esse dado, não fui atrás disso, né? Mas só para fins de exercício. Então você calcula o risco atribuível de 8,5%, multiplica por 300 mil, você vai ter 25.500 pessoas que vão ter infarto agudo do miocárdio. Desculpa, aí aqui vamos ter que mudar, né? Porque agora que eu estou olhando, isso aqui não está legal, não. Digamos que a gente tenha, vamos botar aqui, 300 mil dislipidêmicos, vamos botar aqui na região sul do Brasil. Tá, vamos. E aí eu multiplico 0,085 pela população de dislipidêmicos e eu sei que 25.500 deles vão infartar por causa da dislipidemia, da hipercolesterolemia. Essa que é a magnitude do efeito disso na população. E aí eu vou ter uma ideia se vale ou não a pena eu investir nessa prevenção desse fator de risco, ou no tratamento, na identificação desse fator de risco, para dizer, olha, 25.500 infartos, né? Então você vai botar aí o dinheiro que vai gastar com tratamento, com morte, com stent, com UTI, com aposentadoria precoce. Então você vai ter uma ideia de qual que é o impacto que isso tem, que o manejo desse fator de risco tem, para que você consiga definir se vale a pena enfrentar isso ou não. Tá? Então aqui para finalizar essa parte, né, de medidas de associação, aqui está o odds ratio, um estudo de caso controle aqui, bem diferente, tá? Olha aqui, ó, 323 casos, 323 controles. Casos com tuberculose e sem tuberculose são os controles. É igual por quê? Porque ele foi lá e perguntou quem tinha. Não, ele definiu. Eu vou pegar aqui 323 casos com tuberculose, 323 sem tuberculose, eu vou comparar eles, quem tem diabetes e quem não tem, para ver o que acontece. E aí quem tinha tuberculose, ele viu que 13,6% eram diabéticos, 44%, e nos 323 que não tinham tuberculose, ele viu que só 18%. Então, quando você vai lá ver, diabetes tem um odds ratio de 2,44 para risco de desenvolver tuberculose. Tá? Então é uma fórmula matemática um pouco diferente, tá? E uma certeza diferente estatística, mas o conceito é o mesmo. A gente dá uma magnitude, né? Acima do 1 é fator de risco, abaixo do 1 é fator protetor. Uma magnitude do quanto que aquilo contribui para o aparecimento daquela doença na população, com um estudo que é muito mais barato, né? Veja, ele não acompanhou ninguém durante anos para ver quem ia ter tuberculose. Os estudos de caso controle, vocês vão ter uma aula comigo só sobre isso. São estudos muito mais baratos, tecnicamente muito mais simples de fazer para tentar responder essas questões de risco, embora, claro, com menos confiança nos resultados. Pesquisa clínica é sempre isso, tá? Não existe o ideal, né? O ideal é pegar de novo, estudar todo mundo, mas a gente sempre tem uma questão que é financeira, que é logística. Então a gente tenta planejar, tirar o melhor resultado possível com os recursos que são factíveis que nós temos para utilizar. E por fim, então, vamos comentar sobre as medidas de efetividade, né? Que são os ensaios clínicos terapêuticos. Então eu vou
ok, eu sei qual é que é o fator de risco, eu sei, né, qual é que é a fisiopatologia de uma doença, o que é que causa a doença, então eu vou testar uma droga nova contra placebo, se não tem outro tratamento, ou então contra um outro tratamento para ver se a minha droga é melhor, né? E ver se eu consigo reduzir coisas ruins, né? Quando a gente fala em pesquisa assim, as coisas ruins, desenvolver a doença, infartar, internar no hospital, morrer, o nome que a gente dá para isso são os desfechos, né? Então nós temos as variáveis e do outro lado nós temos os desfechos. Nos ensaios terapêuticos, as variáveis, a variável que você quer estudar é o tratamento. Pode ser um fármaco, pode ser uma cirurgia, pode ser um procedimento, pode ser uma mudança de comportamento, tá? E os desfechos, então, normalmente vão ser desfechos, idealmente, com grande relevância clínica, sintomas, qualidade de vida, morte, hospitalização, custo, tudo isso é importante. E aí o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar uma dessas três, que são as mais comuns medidas de efetividade. Redução absoluta de risco, redução relativa de risco e número necessário para tratar. Certo? A redução absoluta de risco ela te dá um número que é muito difícil da gente conseguir interpretar aquilo. É a taxa de eventos dos controles menos a taxa de eventos do tratado. O nome diz é absoluto isso. Ela vai me dar a diferença de uma taxa ali que eu não vou, né, um percentual ali que é o quanto que reduziu o absoluto. Naquela amostra que eu estudei. A relativa vai me transformar isso num percentual. É a taxa de eventos controles menos a taxa nos eventos no grupo tratamento sobre a taxa de eventos do controle. Tá? Então, quantos por cento meu tratamento reduziu o desfecho em relação ao controle. Então, e o número necessário para tratar, que é a queridinha, tá? Porque ele vai envolver uma ideia mais real de magnitude de uma forma muito mais fácil da gente entender, do clínico entender e de ajudar ele a tomar decisão. Ela é 1 dividido pela taxa de eventos no controle menos a taxa de evento no tratado. De novo, não tentem decorar as formas, mas o conceito. E aí eu vou utilizar esse estudo aqui que é recente, né? O Paradigm Heart Failure, dessa droga nova, né? Que são os inibidores da neprilisina, que aqui tá com o nome de LCZ696. Né? Então nós temos aqui uma amostra de 4.187 para o grupo tratamento, que é a droga nova, comparado com 4.212 para a melhor droga disponível, que era o inibidor da ECA. E aqui nós temos o desfecho, veja os desfechos. Morte de causa cardiovascular ou hospitalização, desfechos importantes. Aqui um desfecho combinado, então. Então 26%, 26,5% no grupo enalapril e 21,8% no grupo que tomou a droga nova, que é o sacubitril valsartan. Vejam, a absoluta é fácil, né? Você vai lá e diminui aqui 26,5 menos 21,8, vai dar ali seus 3, alguma coisa, ou 4, alguma coisinha ali, 4,3%. É a redução absoluta de risco. Tá? Então a droga comparada, ela conseguiu reduzir de forma absoluta 4% a incidência do desfecho. E aí, com as fórmulas matemáticas, aqui está o alfa, né? 0,0001. Então, eles viram lá que o intervalo de confiança não bate no 1, de 95%, tá? E, consequentemente, houve uma diferença estatisticamente significativa naquela distribuição normal que eu falei para vocês, né? Com uma certeza de 95%, né? Dessa diferença, certo? E aí, nós temos aqui, então, para a gente olhar melhor isso aí, desfechos no grupo tratamento, 914 em 4.187 suscetíveis, a amostra, né? E o controle 1.117 em 4.212. Então, a redução de risco relativo foi de 17,69%, absoluto 4%, mas relativo deu 17%. Esse é o número que normalmente a indústria farmacêutica vem falar para a gente.
olha, minha droga ela é muito bom, tu dá ela e teus pacientes com insuficiência cardíaca, eles vão ter 17, vão reduzir a hospitalização e morte em 18%. E esse 18% soa muito bom. Mas ele não leva em consideração assim, a magnitude do efeito em relação com o total da amostra também. O NNT ele nos dá isso de uma forma mais interessante. Quando a gente olha isso aqui, o nosso viés de matemática ruim de primata, ele vai dizer assim, então é fácil, eu trato 5 pacientes e um vai se beneficiar. Uma conta rápida, né? Então, a redução de risco relativo, ela despreza a frequência dos desfechos global. E com isso ela tende a dar uma falsa impressão de uma elevada magnitude de efeito. Enquanto o número necessário para tratar, ele é mais instintivo. Ele te dá aqui, ele é 1, né, sobre a diferença aqui nos grupos. Ele deu 21. O que esse 21 quer dizer? O tempo de acompanhamento aqui do estudo foi, se não me engano, 2 ou 5 anos, mas enfim. Eu preciso tratar 21 pacientes com a droga nova, ao invés de enalapril, durante 2 ou 5 anos, o tempo do estudo, para que um deles não morra ou não hospitalize. Tá? Então esse te dá uma ideia real, tá? Quanto menor o NNT, melhor vai ser, mais fácil vai ser a decisão de usar ou não o tratamento. Claro que não é só o NNT, não é a magnitude de efeito, tem que ver custo, risco, outras opções terapêuticas, enfim. Mas quem de vocês, né, vou deixar aqui, vou encerrar nessa pergunta, quem de vocês tomaria uma droga que custa 5, 6, 7 vezes mais? Enalapril hoje é gratuito e o sacubitril valsartan custa 250, 300 reais por mês. Quem de vocês gastaria 300 reais por mês, sabendo que são necessários 21 pacientes tomando a droga durante 2 a 5 anos para impedir uma hospitalização ou uma morte por doença cardiovascular? Então, da mesma forma que a gente avalia o NNT para benefício, a gente pode avaliar para malefício, utilizando dados de segurança e efeitos colaterais, e aí o nome vai mudar para NNH, que é o Number Needed to Harm. E esse balanço de Number Needed to Treat sobre Number Needed to Harm dá uma excelente ideia de janela terapêutica, né? Benefício versus malefício, benefício versus risco de uma droga. Para mim, não tem como decidir sobre tratamentos sem esses dados aí. Fica muito difícil falar sem esses dados aí, tá? Então, com isso eu finalizo essa apresentação e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é a aula que eu gostaria de ter tido no terceiro ano da faculdade, assim, porque na minha época não tinha isso, para conseguir começar a entender de novo. Muitos desses conceitos vão ser revisitados nas próximas aulas da disciplina, tá? Então, sendo assim, eu me despeço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.